Amém, meus irmãos. Deus é fiel. Penso, né? E hoje nós vamos falar disso. Nós estamos numa sequência de salmos, onde muitos deles tratam das dificuldades, das lutas, das ameaças, não é? Dos inimigos de Deus. Hoje, porém, o salmista está nos levando a agradecer. E nós vamos ao Salmo 65, juntos agora. Salmo 65. E nós vamos ler esse texto. Ó Deus, a Ti se deve louvor em Sião, e a Ti se cumprirão os votos. Ó Tu que ouves a oração, a Ti virão todas as pessoas. Nossas culpas pesam contra nós, mas Tu perdoarás as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e levas a Ti para habitar em Teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da Tua casa, do Teu santo templo. Tu nos respondes com prodígios de justiça, ó Deus da nossa salvação, esperança de todas as extremidades da terra e do mais remoto dos mares. Tu que consolidas os montes pela tua força, cingida de poder, que aplacas o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra serão tomados de medo diante dos teus sinais. Fazes resultar de júbilo os que vêm do Oriente e do Ocidente. Visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces com fartura. As águas do rio de Deus transbordam. Tu preparas o cereal, pois assim tens ordenado. Enches de água os sulcos da terra, nivelas seus torrões. Tu amoleces com a chuva e abençoa todos os seus frutos. Coroa o ano da tua bondade, tuas veredas destilam riquezas, ou riqueza. Destilam sobre as pastagens do deserto, cobrem-se os montes de alegria. As pastagens ficam repletas de rebanhos, os vales se cobrem de cereal. Por isso, eles se regozijam, por isso, eles cantam. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, cheias de bênçãos sobre nós. Agradecidos, ó Deus, estamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Você já reparou que a nossa tendência, em muitas situações, é mais para reclamar daquilo que ainda não aconteceu, do que agradecer por aquilo que tem acontecido? Por exemplo, você tinha planos para dias ensolarados nessa primavera, mas a mão da providência trouxe a chuva, tá certo? Atípica essa chuva, e até esse friozinho. Não era a hora disso, não era a minha, mas era a hora do Senhor. Então, a nossa tendência não é agradecer pela chuva extra, mas pelo sol que não veio.
Por vezes, meus irmãos, nós estamos cercados de livramentos que são travestidos de imprevistos. O que para nós é um imprevisto, o que para nós é o não agendado, da parte de Deus é um grande livramento. Às vezes, pelo simples fato de nos ter impedido de sair de casa naquele dia. São cuidados que chegam a ser mimos da parte de Deus. E quando Ele faz isso, a gente reclama. Porque nós queremos enxergar tudo com os olhos físicos. Então a gente não consegue fazer as leituras. Nós não conseguimos ter um coração grato, porque o nosso coração está tão agarrado em nossa própria agenda. E a nossa grande tentação é essa. Todos os anos havia um dia, ou mais de um dia, e às vezes até semanas específicas para os judeus. E um dia muito importante para os judeus era o dia da expiação nacional. Você vai ver isso no livro de Levítico, por exemplo, sobretudo no capítulo 16, que está ali muito explicitamente o dia da expiação. Havia também a festa dos tabernáculos, que na verdade era uma espécie de festa da colheita, para chegar diante do Senhor com a família toda e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu a semente, nos deu a chuva, nos deu a terra, nos deu a força para plantar, a força para colher, e agora só preparar o alimento. Esse era o dia de gratidão. Todo ano era necessário agradecer. Alguns vão dizer que esse salmo, que estamos diante dele, era uma espécie de salmo escrito por profetas do exílio, lembrando, por exemplo, do rei Davi. Alguns vão dizer que foi Jeremias, outro Ageu, outro Ezequiel que escreveu, mas não há nenhuma comprovação disso, na verdade. A maioria é da certeza de que ele é como está aqui, que é um salmo de Davi, é um cântico de gratidão a Deus. E Davi se propõe aqui a agradecer por muitas coisas. E nós vamos ver o agradecimento de Davi em 3 setores distintos e muito claros. Primeiro, Davi se dispõe a agradecer a Deus pela salvação, ou seja, por bênçãos espirituais que advêm da salvação. Veja o versículo 1, leia comigo. Ó Deus, a ti se deve o louvor em Sião, e a ti se cumprirão os votos. Sião aqui é o monte onde estava Jerusalém, para onde todos convergiam anualmente, e nós sabemos disso. Ele trata de votos, e os votos eram muito comuns a essa época. Principalmente quando o povo não sabia qual era necessariamente a vontade de Deus. Hoje fazemos menos votos, sobretudo, principalmente porque nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito constantemente em nós. Mas antes as pessoas diziam: Senhor, se tu quiseres isto, se tu fizeres assim, então farei assim por motivo de gratidão e tal e tal. Isto não nos é proibido, inclusive. Paulo tem já na Nova Aliança esse tipo de ação com Deus, isso é muito pessoal. Mas o salmista diz que a Deus se deve o louvor e a Ele se cumprirão os votos. Por que o salmista diz isso? Ele diz o seguinte: Senhor, todos os votos que se fazem com o Senhor e para o Senhor deverão ser cumpridos. Por quê? Porque o Senhor nunca falha na tua palavra e na tua promessa. E os votos eram: Senhor, se tu cumprires esta promessa, se tu fizeres assim, então farei desta maneira. O que ele está dizendo aqui é: todos aqueles que fazem um voto com Deus para experimentar da fidelidade de Deus terão que cumprir os seus votos. Ou seja, Deus não falha em nenhum momento. E aqui o termo Sião, que tem a ver com Jerusalém, é um protótipo da igreja. Ele está dizendo: a ti se deve louvor em Sião, e nós podemos transliterar aqui para nós: no meio da igreja fica bem o louvor a Deus. Ele está louvando a Deus por bênçãos espirituais. E veja, o verso 2 continua nesta sequência:
Ó Deus que ouves a oração. Vamos repetir isso aqui. Ó Deus, tu que ouves a oração. Gente, isso aqui é precioso demais. Saber que tem um Deus que não é morto, que não é um pedaço de madeira, que não é um Deus que você vai tentar a sorte, que não é um Deus que está ligado aos horóscopos tolos, humanos, porque você sabe que tem gente que está refém dos horóscopos antes de sair de casa, aos astros, a isso e aquilo. O salmista está bem claramente dizendo: tu que ouves a oração, a ti virão todas as pessoas. E o que ele está dizendo é: Senhor, a forma que o Senhor ouve as orações, glorifica o teu nome, isso arrastará uma multidão para perto de ti. Está aqui um ponto importante da necessidade da oração. Você já parou para se perguntar, certamente, por que nós devemos orar se Deus sabe tudo o que vamos pedir e que só nos dará aquilo que Ele quer dar? É uma boa pergunta. Ora, por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que orar? Se Deus já sabe tudo antes de sair da minha boca, se Ele só vai me dar aquilo que lhe apraz. Bom, está aqui. O salmista está dizendo que esta oração respondida demonstra a muitos que há um Deus vivo no céu que responde orações na terra, e isto glorifica a Deus. O Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre rocha firme. E ele continua dando um testemunho até o momento que ele diz o seguinte: muitos temerão e confiarão no Senhor. O que ele está dizendo? Ele ouviu o meu clamor. Muitos verão isso. Muitas vezes, meus irmãos, a resposta da nossa oração não tem relação só com o nosso desejo egoísta de sermos atendidos, mas com a glória de Deus em cuidar de nós através da oração. Compreende? Que é muito maior do que aquilo que eu somente necessito. E veja que as bênçãos espirituais embutidas na salvação prosseguem, porque ele pode ser cuidado pelo Senhor, fazer os votos, ser atendido, fazer as orações, ser atendido. Mas veja o verso 3, que coisa linda. Nossas culpas pesam contra nós, mas tu perdoarás nossas transgressões. Quantas vezes alguém pedia perdão pelos seus pecados aqui nesse tempo, gente? Quantas vezes eles iam em Jerusalém? Quantos dias no ano era o dia da expiação nacional? Um dia. Ok? Um dia. Deixa eu lhe dizer. O que ele está dizendo é: Senhor, eu sei que no dia que nós estivermos lá, o teu perdão não vai falhar. Se alguma coisa der errado, tem a ver com os homens, não tem a ver com o Senhor. Nós não vamos, Senhor, perder viagem para estar perto do Senhor e sair de mãos vazias sem o perdão. Ele está dizendo: Senhor, as nossas culpas pesam contra nós no caminho, as nossas transgressões têm peso que nos esmagam, mas tu perdoarás as nossas transgressões. Meus irmãos, nós que já fomos retirados do inferno, nós que já não sentimos mais o chamuscar das chamas infernais, mas sentimos o frescor da glória bater na nossa vida, nós também ainda sabemos o que é ser perdoado, porque nós ainda pecamos. Até que um dia não pecaremos mais, mas nós ainda sabemos o que significa ser perdoado das nossas transgressões. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, disse Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no verso 20. Olhando para o Antigo Testamento ainda, o livro de Miqueias, no capítulo 7, no verso 18, é uma declaração ao amor de Deus e às misericórdias que perdoam. Miqueias escreve: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade, te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre. Agora ouça, porque Ele tem prazer na misericórdia. Prazer de Deus, demonstrar misericórdia para mim todo dia. É forte ou não é? Para mim isso é muito forte.
Porque se as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, esse texto está me mostrando que Ele não faz isso por obrigação, mas por prazer na minha alma. E o prazer de Deus não está em mim, mas está que quando Ele me veja, Ele enxergue Cristo antes de me enxergar. Este é o meu Filho amado em quem me alegro, tem a ver com todos aqueles que estão cobertos pela imagem de Jesus também. Isso é uma bênção na oração. Porque você já chega leve dos próprios méritos, porém carregado nas misericórdias do Senhor. E Ele continua. Veja que as bênçãos espirituais da salvação seguem. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e levas a ti, para habitar em teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Tu nos respondes com prodígios de justiça, ó Deus da nossa salvação. E agora ele qualifica a Deus, esperança de todas as extremidades da terra e do mais remoto dos mares. Meus irmãos, veja aqui, no verso 4, o salmista está trazendo uma linda doutrina, que é a doutrina daqueles a quem o Senhor salva para si, traz para si, e estes que somos nós, a igreja, ficamos satisfeitos com a bondade da tua casa, da tua presença. O que é a satisfação do crente? Cristo. O que é a satisfação da igreja, queridos? Cristo. Todas as vezes que a satisfação do crente vai para longe do centro que é Cristo, todas as vezes que a satisfação da igreja vai para longe de Cristo, que é o centro da igreja, então, meus irmãos, nós começamos a experimentar uma vida sem sentido e sem satisfação. É a hora que você começa a se perguntar, por que então que eu vou ao culto? É a hora que você começa a se perguntar, por que então vou levantar para trabalhar? Por que eu estou fazendo isso? Por que não é diferente? E aí você começa a encontrar outros centros para que a sua vida possa rodar, gravitacionar. E nesse momento a vida vai perdendo sentido. 3 coisas são ditas aqui acerca de Deus. Primeiro, Ele é a esperança do mundo inteiro. Vamos repetir isso. Ele é a esperança do mundo inteiro. É certo, meus irmãos, que nós estamos muito próximos de um colapso mundial. Isso está claríssimo. As nações se amotinam, conforme diz o Salmo de número 2. As nações estão em polvorosa, ok. Há espasmos aqui e ali de inflações altíssimas, de racionamento de alimentos, ok. Se o nosso coração, como igreja, se o nosso coração como filho de Deus, deixar de pregar o Evangelho, primeiramente Cristo, para apregoar outras soluções que não sejam, e que não seja primeiramente Cristo, meus irmãos, nós estamos fazendo a troca mais trágica que nós poderíamos. Eu estava, esses dias, recebi de algum lugar, eu não me lembro, assistindo a um pregador, e ele pregava para a igreja, fazendo o stand-up, literalmente stand-up, não era alguém engraçado só. Eu não estou falando do mais famoso que vocês conhecem, eu estou falando de um outro, que trabalha com stand-up e que parece que é crente, pelo menos diz. O vídeo demorava, acho que 1h30. O público, eu estou seguro que tinha pelo menos mais de 2.000 pessoas. Eu não ouvi evangelho em momento algum. E eu fiquei com náuseas. E eu tentava avançar o vídeo para tentar encontrar um ponto de contato com o evangelho que ele estabelecesse. Vai que ele estava tentando se conectar com aquela turma ali, eu não sei. Eu estava tentando advogar aquele rapaz. Mas não encontrei. Indefensável.
no dia do juízo, ele terá de prestar conta de 1h30 que fez uso do púlpito de uma igreja, sem falar do evangelho para aqueles que estavam precisando. Meus irmãos, quando a igreja se reúne, ela só tem uma mensagem: Cristo, o desejado das nações. A igreja só tem uma mensagem: a esperança de todas as extremidades da terra, Cristo Jesus. Fora disso, não há salvação. Fora disso, é colocar uma gaze, um band-aid sobre um tumor. Fora disso, meu irmão, minha irmã, é anestesiar a fratura exposta e deixá-la. O salmista está dizendo: o Senhor nos responde com justiça, mas nós queremos manifestar a tua justiça a outros povos. E é por isso que nós fazemos missões. Em primeiro lugar, ele diz aqui que Cristo, que Deus é o objeto da esperança do mundo. Segundo, que Ele é o Criador de tudo que existe. E nós vamos ver isso agora. E Ele é o controlador de todas as coisas. Nós vemos isso no segundo momento do texto, que está nos versos 6 a 8. Ouça isso. Até aqui, o salmista está adorando a Deus, está louvando a Deus pelas bênçãos espirituais da salvação. A partir de agora, nesses três versos, 6, 7 e 8, ele louva a Deus pelo seu domínio sobre tudo. Tu que consolidas os montes pela tua força, cingido de poder, que aplacas o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra são tomados de medo diante dos teus sinais. Fazes resultar de júbilo os que vêm do Oriente e do Ocidente. Nesses 3 versos, o salmista está nos mostrando o louvor prestado a Deus, porque Ele domina sobre tudo. Meus irmãos, isso é importante. O texto traz algumas linguagens figuradas. Quando, nesse tipo de leitura, seja num salmo como esse, e principalmente em literaturas apocalípticas, como alguns trechos dos profetas, Ezequiel, e no próprio Apocalipse, que tem uma linguagem apocalíptica, quando se fala de mar, está se falando de povos mundanos, do domínio dos povos. Nós não sabemos muito bem por que a Bíblia traz isso figuradamente, mas essa é uma figura muito presente, principalmente em Apocalipse. Veja que ele fala de ruído dos mares, ruído das ondas e tumulto dos povos, considerando que isso aqui é uma verdade no texto. Esse ruído das ondas é porque para nós as ondas são incontroláveis, mas Deus controla os mares, Deus controla as ondas, Deus controla os povos. Veja que mais uma vez, identificando isto como verdade, o verso 8 diz que os que habitam nos confins da terra serão tomados de medo diante dos teus sinais. Agora deixa eu te perguntar, não é verdade que por vezes nós olhamos para os povos dos confins da terra, ou seja, aqueles que estão distantes de nós, e nós é quem ficamos temerosos pelo que pode vir, pelo tipo de domínio estranho que pode se abater de uma nação contra outra? O salmista está dizendo, ele que é rei de uma nação tão pequena, ele diz o seguinte: são os povos das extremidades da terra que têm medo do Senhor. Isso aqui é maravilhoso. Ele está louvando a Deus pelo seu domínio. Há uma canção antiga que diz: domínio e poder pertencem a Jesus. Domínio e poder pertencem a Jesus. Por que é importante cantar isso, meus irmãos? Porque fora do domínio de Deus, o domínio é das trevas. Deixa eu lhe perguntar, a igreja é dominada pelas trevas? Temos outro Senhor que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo? Isso não nos dá segurança? Sim. Há uma terceira esfera do louvor do salmista. Ele louva o Senhor pelo cuidado e pela provisão. Primeiro por bênçãos espirituais. Depois pelo domínio e soberania do Senhor Deus. E agora pelo cuidado
e pela provisão de Deus. Ele faz aqui uma espécie de cântico de colheita que poderia muito bem ser cantado na festa dos tabernáculos, mas nós não sabemos se foi para isso. Muito provavelmente um hino para cantar em qualquer lugar. Dos versos 9 a 13, veja: visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces com fartura, e as águas do rio de Deus transbordam. O rio de quem, gente? De Deus. Quem é que enche os rios? Não entra na minha cabeça essa tecnologia. Não entra. Deus é muito superior a tudo que a gente pensa. Você sobe em um lugar, no meio de uma roça, encontra um olho d'água. Coisa linda, não é? Depois tem outro olho d'água. E você vai encontrando nascentes. Gente, de onde vem isso? O rio de Deus enche os rios da terra. Como essa tecnologia acontece? Só Deus domina. Ninguém pode fazer chover, só Deus. Perceba aqui, ele está dizendo que Deus visita a terra e enriquece com farturas. O nome disso é chuva. Tu preparas o cereal, pois assim tens ordenado. Enches de água os sulcos da terra, nivelas os seus torrões, tu amoleces com a chuva e abençoas os seus frutos. Veja bem, quando o fruto chega na sua mesa, é um fruto que, gente? Abençoado. Isso é bom demais. Não tem nada na sua mesa que você vai comer que não tenha vindo da terra. Me diga aí, arroz, vem de lá, feijão, os cereais. Aí você fala assim, mas a carne não veio, mas ela comeu a grama. Senão ela fica com fome. Ela bebeu a água. Tá certo? Tudo vem do Senhor. Agora, olha a tecnologia da graça. Você já imaginou como é que ia ficar muito caro dar comida para um animal do tamanho de uma vaca, para dar o leite que ela dá e a carne que ela dá? Aí Deus decidiu o seguinte: come, mata e tá bom. Eu gosto disso. O cavalo, que é um tanque de guerra trabalhando, Deus decidiu o seguinte: para ficar barato para todo mundo, eu vou fazer você comer mato. Tá bom, eu como. Eu acho que se tiver cavalo na glória, eu acho, estou chutando, Deus vai dar um refresco para eles. Dar uma melhorada no cardápio. Mas isso é coisa minha. Coroas, verso 11, o ano com tua bondade. O que é isso, gente? Coroas o ano com tua bondade. É o dia que você agradece pela colheita. É o dia que você assenta na mesa e diz o seguinte: Senhor, hoje foi o dia do pagamento, eu fui lá, fiz a feira, está aqui, Senhor, a tua provisão, louvado seja o teu nome. Está certo? Veja bem, às vezes reclamar da qualidade de um produto não é reclamar da provisão de Deus. Tá? Se você disser assim, só tem ovo para comer hoje, você reclamou da provisão de Deus. Agora você fala assim, gente, que miojo horroroso. Você não reclamou da provisão de Deus. Você diz o seguinte: quem fez isso aqui estava com muita má vontade. Aí você compra o outro no mesmo valor e é mais gostoso do que aquele. Entendeu ou não? É diferente. É diferente. Você pode, de algo industrializado, dizer que isto está bom, que isto não está bom. Não tem problema nenhum. Desde que você faça também com ação de graças, porque o Senhor te deu aquilo para comer hoje. Eu estou falando de algo bem simples, tá? E que às vezes salva as irmãs aí que não querem lavar a louça à noite em fazer comida. Mas quando você tem algo simples e você come, você agradece a Deus. Eu recebi, meus irmãos, na minha casa, não faz muito tempo. Não conhecia. Recebi 2 crianças
que não são essas que cuidamos, tá? São outros que eu não conheço. Eles comiam legume como quem comia carne. Tem mais desse legume? Tem mais dessa beterraba? Como quem estivesse comendo uma picanha. Na casa deles, quando chega legumes, está descarregando contra filé para ele. Por vezes, meus irmãos, o que forja um coração ingrato não é a falta, é a fartura. Porque Deus dá todo dia mais, todo dia mais, todo dia mais. O dia que aperta, a gente reclama. Isso é muito ruim, ou não é? Tuas veredas destilam riqueza, e o verso 2 diz, destilam sobre as pastagens do deserto, e cobrem-se os montes de alegria. As pastagens ficam repletas de rebanhos, veja que tem o pasto, mas tem o animal. Os vales se cobrem de cereal. Por isso eles, ou seja, tudo isso, se regozijam. Por isso eles cantam. Martim Lutero, em uma pregação do dia 15 de julho do ano de 1532, ele escreveu o seguinte: Senhor, tu visitas a terra, ou seja, tu concedes a chuva misericordiosamente. Se o Senhor Deus enviar um período de chuva, isso é graças à sua misericórdia e não do nosso mérito. Senhor, somos humildes. Tu nos dás fartamente grãos, cevada, ovos, galinhas, morangos, cerejas, ameixas, entre outros. E ele diz o seguinte sobre este verso. Este versículo traz uma lista enorme de bens. Perceba, meus irmãos, algumas aplicações para nós. A primeira, pelo menos duas para hoje. Nós não devemos esquecer que sempre temos muito a agradecer a Deus. Vamos repetir isso. Nós não podemos esquecer que nós sempre temos muito a agradecer a Deus. Talvez a nossa conclusão para hoje ou para algum tempo é: os tempos estão difíceis. Inflação alta, combustível alto, coisas que por vezes faltam aqui e ali. O que era possível ontem não está sendo possível hoje. Mas vamos recapitular, meus irmãos. Continuamos salvos em Jesus? Sim. As misericórdias se renovaram mais uma vez essa manhã? Temos certeza que amanhã não passaremos fome? Sim. Deus cuida de nós. Bebemos água hoje? Sexta-feira passada eu tive uma crise renal. Fui visitar, fazer uma viagem missionária lá na Casa de Saúde. Lembrei como é bom beber água. E a moça falou, você tem que tomar pelo menos uns 5 copos, porque eu tenho que fazer um check-up onde é que está essa pedra. O pastor Flávio ficou lá na minha escolta. Me abençoou. Perceba que um copo d'água, meu irmão, um prato de comida, mas sobretudo a paz que excede todo entendimento é motivo de darmos graças todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos fazer como o hino, contar as bênçãos. Conta comigo as bênçãos. Aí você vai fazendo, vai contando. Mas não conta assim do tipo, ontem estava melhor do que hoje. Conta assim, isso é mais do que eu mereço, isso aqui eu também não merecia. Isso aqui, e aí você vai vendo o quanto Deus tem cuidado da nossa vida. Não esqueçamos que sempre temos muito mais para agradecer do que para reclamar. Segunda e última aplicação. Nós devemos adorar a Deus, pois enviou-nos Cristo, a maior de todas as provisões. Ele não só nos criou, mas também nos salvou. Nós vimos hoje as obras criadoras de Deus e a obra da salvação. Em Cristo não só fomos criados, mas fomos salvos. Por isso que cantamos hoje. O que cantamos hoje? Ao nosso Cristo. Tu és fiel, Senhor. Flores, frutos,
cantamos o pleno perdão, o poder dado a nós, a fidelidade do Senhor. Encerremos, portanto, meus irmãos, nessa noite, olhando para esse texto, e que sejamos lembrados, precisamos agradecer mais a Deus. Amém?